É, pessoal, temos novidades envolvendo a DC. E olha, fazia tempo que eu não falava isso. E essa novidade aconteceu no filme do Superman Legacy. Porque tivemos duas grandes informações de que a Supergirl pode fazer um cameo no filme e também que o personagem Maxwell Lord vai aparecer e que deve ser interpretado pelo Sean Gunn. E a internet, quando ficou sabendo que o Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn, vai fazer o Maxwell Lord, entrou em ebulição. Ah, mas que é nepotismo? Ah, mas que o Sean Gunn vai fazer 5.000 personagens até o final do DCU. E no final, pouco se falou sobre a participação do Maxwell Lord no filme do Superman Legacy. Isso porque o Maxwell Lord no filme talvez dê um grande indício, uma grande pista do que pode vir a acontecer no DCU do James Gunn, que é justamente um dos momentos mais importantes da história da Liga da Justiça e que tem o Maxwell Lord na clássica história da Liga da Justiça Internacional. Vamos debater bastante sobre isso, o clima dessa história, como que o James Gunn pode aproveitar isso para fazer o seu universo. Claro que também vão falar sobre a questão da Supergirl presente no filme e também de outras notícias relacionadas ao casting do Superman Legacy. E só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aí o comentário de vocês sobre o que vocês estão achando dessas últimas informações de Superman Legacy. E se vocês gostaram aí da escalação do Sean Gunn como Maxwell Lord. E beleza, vamos começar aqui falando sobre a questão do Maxwell Lord. O Maxwell Lord é um personagem que ficou muito conhecido, né, por ter sido o personagem que matou o Besouro Azul Ted Kord e que também foi um dos grandes catalisadores do Crise Infinita, porque nessa época aí dos anos 2000 foi revelado que ele tinha um plano para matar todos os meta-humanos da DC. E o Besouro Azul Ted Kord acabou descobrindo isso, avisou o Batman ignorou geral o pedido dele e no final o Maxwell Lord matou o Besouro Ted Kord, o que levou um efeito dominó até a sua morte feita pela própria Mulher Maravilha, num dos momentos mais polêmicos da história da Mulher Maravilha e também da DC. Mas antes desse momento, que é o momento mais importante da história do Maxwell Lord, teve um outro momento muito importante, que foi quando ele apareceu na Liga da Justiça Internacional, que é uma história feita nos anos 80, logo após Crise nas Infinitas Terras. Nessa história, o Maxwell Lord não é exatamente um vilão. Ele é um bilionário super bem sucedido, que tem delírios de grandeza e que quer representar a Liga da Justiça. Então, ele executa todo esse plano mirabolante para mudar a opinião pública da Liga da Justiça e assim os membros da Liga serem forçados a permitir que o Maxwell Lord represente a Liga da Justiça tanto com a ONU quanto com a imprensa. Contudo, enquanto você vai lendo a história, sempre fica essa sensação que o Maxwell Lord tá escondendo alguma coisa. E de fato ele tava, mas ele nunca chegou a ser mesmo um vilão dessa saga. E essa visão também foi confirmada pelo próprio James Gunn, que postou nas redes sociais que ele não vê o Maxwell Lord também como vilão. Ele enxerga o Maxwell Lord como a Amanda Waller, que são dois players ali do universo da DC, que tem todos os seus objetivos por trás e que usufruem dos mecanismos disponíveis para conseguir o que eles querem. Uma das pessoas que escreveram a Liga da Justiça Internacional lá nos anos 80 foi o J.M. DeMatteis. E ele também pensa a mesma coisa e inclusive postou nas redes sociais que ele não enxerga o Maxwell Lord como um vilão, pelo menos na época que eles escreveram o vilão. É claro que à medida que o tempo foi passando ali nos anos 90 e nos anos 2000 principalmente, o Maxwell Lord virou vilão, né? E bem, com a presença do Maxwell Lord no filme do Superman, o pessoal começou a perceber que nesse momento tem vários personagens da própria run da Liga da Justiça Internacional. E a especulação toda foi de que o James Gunn vai preparar terreno para fazer uma Liga da Justiça nos formatos da Liga da Justiça Internacional. Todo mundo sabe que o James Gunn é fã desse quadrinho aí da Liga da Justiça Internacional. Essa talvez seja a run da Liga da Justiça mais famosa de todos os tempos, porque é a formação da Liga da Justiça que só tem o Batman entre os principais membros ali dos heróis da Liga, e que mesmo não tendo Mulher Maravilha e Superman, ela conseguiu ser extremamente bem sucedida por causa do estilo da escrita, principalmente por causa das interações dos personagens. Essa é uma HQ que vai para um lado bem cômico, mas ao mesmo tempo ela é bem séria, porque ela trata de assuntos internacionais o tempo todo. Seja o fato da Liga da Justiça estar atrelada à ONU, seja ali um momento da história que a Liga da Justiça não pode atuar na Rússia, que na época era a União Soviética, seja depois na própria formação dessa liga, na qual os Estados Unidos querem ter o seu próprio herói na formação da liga, e a União Soviética também. Então essa HQ ela acabou sendo bem sucedida porque ela tinha toda essa vibe política séria, mas as interações dos personagens eram o coração do gibi.
O Guy Gardner fazia o papel do chato ali que ficava incomodando todos os membros da Liga. O Caçador de Marte era o líder sério, mas eles também estavam construindo uma amizade. Os personagens pareciam bem reais naquela situação. E se você parar pra pensar, toda essa interação da Liga lembra muito a interação dos Guardiões da Galáxia do James Gunn. Olha, é simplesmente impossível você assistir Guardiões da Galáxia e depois ler o quadrinho da Liga da Justiça Internacional e não ver uma forte influência do quadrinho na escrita do James Gunn. É muito perceptível. Muito embora o Guardiões da Galáxia não tenha uma trama política como a Liga da Justiça Internacional tinha. Mas a relação dos membros tem a mesma ideia. Então faz sentido essa teoria de que se o James Gunn vai fazer o universo do DCU, ele acabe pegando as principais coisas que ele gosta. E com certeza a Liga da Justiça Internacional é uma delas. E com o Maxwell Lord no filme e o próprio James Gunn já defendendo esse lado mais não vilão do Maxwell Lord, que é exatamente o papel que ele desempenha nessa HQ, e com a presença do Lanterna Verde Guy Gardner, fica difícil não querer pensar que ele vai fazer algo assim. Só que assim, ó, se você acha que o James Gunn vai fazer uma adaptação de Liga da Justiça Internacional, pode repensar, porque o James Gunn não é de fazer isso. O James Gunn não pega arcos e adapta eles. O James Gunn pega ideias e leva para sua própria história. Então, assim, uma formação de uma Liga da Justiça Internacional é muito difícil que isso aconteça. E eu não tenho toda essa convicção que o Maxwell Lord vai estar junto com a Liga da Justiça e tudo mais, por causa da outra coisa que o Maxwell Lord também já fez nos quadrinhos, que é a participação na organização Checkmate. E se você parar para pensar, tem uma outra coisa que o James Gunn está escrevendo nesse momento, que é a série do Pacificador. A série do Pacificador deve ter a Amanda Waller com uma participação um pouco maior. O James Gunn, quando foi descrever o Maxwell Lord, comparou ele com a Amanda Waller. E aí eu não sei, eu fiquei um pouco com a sensação que talvez a gente tenha, mais do que o Maxwell Lord ali, a representante da Liga da Justiça, Maxwell Lord da Checkmate, que rivaliza com a Amanda Waller, dentro dos seus próprios interesses. Agora, o que eu realmente vejo acontecer em relação à Liga da Justiça Internacional é toda aquela vibe do quadrinho. E isso eu acho bem difícil de não ter, porque é o estilo dele de escrever. E no máximo, assim, ó, talvez ter uma equipe tipo a Liga da Justiça Internacional que não se chama Liga da Justiça Internacional. E isso eu também acho uma possibilidade. Até então a gente estava achando que poderia ser a Autoridade, a Authority. Mas agora, com a presença do Maxwell Lord, talvez isso indique, né, que exista uma outra equipe que não se chame Liga da Justiça, seja, sei lá, heróis do planeta Terra. E esses heróis aí é representado pelo Maxwell Lord. Isso eu acho uma possibilidade. E uma coisa que eu vi é o pessoal falando que... Ah, mas é mais um personagem pra aparecer em Superman Legacy. Olha, tem que ver se ele vai aparecer muito em Superman Legacy e tem que ver se ele não vai aparecer até antes ou depois na série da Amanda Waller e na segunda temporada do Pacificador, que é onde eu acho que ele pode aparecer mais, hein? Principalmente se tiver toda essa trama da rivalidade da Checkmate com a Amanda Waller. Eu acho muito mais plausível o Maxwell Lord estar comandando ali a organização Checkmate do que ele estar representando uma liga de heróis que não é bem a Liga da Justiça, só porque isso se encaixa na HQ que todo mundo gostaria de ver na teoria. Lembrando que os rumores de uma segunda temporada do Pacificador com a Checkmate vêm de muito tempo. E sobre a participação dele no filme, é bem provável que ele não tenha uma super participação. Seja ali um cameo que ele aparece, tem uma ou duas frases, aparece num contexto de mídia, e aí acabou. Porque assim, ó, tem algumas pessoas realmente preocupadas que todos esses personagens têm que aparecer, e todos eles têm que ter uma grande participação, tem que ter um grande arco. Olha, sinceramente, talvez eles não tenham. E, de repente, nem precisam ter. O caso do Maxwell Lord, por exemplo, se ele aparece dando uma entrevista na televisão. Ele é um cara que está dando uma entrevista para televisão, que tem em tantos outros filmes, só que aqui se chama Maxwell Lord. A presença do Maxwell Lord é uma sementinha para depois desenvolver ele em outras coisas, na qual eu acho que vai ser aí a série da Amanda Waller ou do Pacificador. Que o Maxwell Lord apareça representando uma Liga da Justiça e seja importantíssimo na história, isso daí eu também acho difícil de acontecer. Ah, Gabriel, e o Sean Gunn fazendo o papel do Maxwell Lord? Olha, esse é o primeiro casting do DCU que eu não amei, nem odiei, eu acho meio whatever. Com certeza teriam outros atores melhores aí pra fazer o papel do Maxwell Lord. Mas tem que ver, daqui a pouco o Sean Gunn nos surpreende aí com um papel, né, um cara, né, meticuloso, que sabe enganar as pessoas. Quero lembrar também que alguns anos atrás teve toda uma polêmica, né, o Colin Farrell vai fazer o Pinguim, não tem nada a ver com o Pinguim. Tinha até os rumores de que ele não faria o Pinguim, ele faria um outro personagem, o Imperador Pinguim.
E no final, não. Ele foi o Pinguim e de um jeito 100% Pinguim, igual aos quadrinhos. E ele surpreendeu demais ali. A verdade é que só vendo pra ver se vai funcionar ou não. Mas no primeiro momento eu fico um pouco desconfiado, porque acho que não tem muito a ver. Mas, né, vai que funciona. O outro rumor envolve um possível cameo da Supergirl no filme. Tem esse rumor que a Supergirl iria aparecer sendo mantida presa pelo Brainiac, o que talvez até possa funcionar. O Brainiac tem esse negócio que ele coleciona tudo, né? Ele tem mais troféus que o Batman na Batcaverna. Então, se ele conseguiu capturar a Supergirl, ou as pessoas que estavam junto com a Supergirl, a própria cidade de Kandor, talvez esteja ali junto numa garrafa e a Supergirl esteja ali dentro, é uma teoria plausível e legal. Lembrando que se ela aparecer, é bem provável que ela não seja ainda a Supergirl, ela seja só a cara. Não esperem ver ela de uniforme nem nada disso, porque isso é improvável. Só lembrando que esse negócio dela estar presa pelo Brainiac é especulação, tá? Não quer dizer que vai acontecer, pode ser um cameo completamente diferente. Uma coisa é certa, se ela aparecer no filme, ela não vai ter uma grande participação. Isso porque tem a confirmação que eles só vão escalar essa atriz da Supergirl quando tiver definido o diretor do filme da Supergirl. Antes disso não deve acontecer. Por isso que não seria mais do que um cameo. Envolvimento na história seria mínimo. E bem, isso também confirma que a Sasha Calle não vai voltar. O que a gente já estava esperando, né? A Sasha Calle, a Supergirl lá do filme do Flash, não é que ela tenha ido mal, é só que o personagem dela é meio whatever naquele filme, né? Meio perdido naquele filme. Ela participa muito pouco no filme. E no final, a impressão que o filme passa da Supergirl dela é que tinha um potencial para acontecer mais coisas, mas no final, como todos esses planos foram por água abaixo, não tem por que ela voltar. O pessoal não amou ela, o pessoal também não odiou ela, ficou meio que no limbo, e nesse ponto me parece que eles vão querer ter uma nova atriz. O que eu acho bem compreensível também, porque é coisa do universo antigo, né? A Supergirl dela tinha o S do Superman do Henry Cavill. Mesmo que fosse outra Supergirl de outro universo, né, com a mesma atriz, sei lá, eu acho que ia ser difícil de desvincular as coisas. Assim como eu acho difícil de desvincular a Gal Gadot e outros personagens da Liga da Justiça da era do Snyder. E por isso que eu tô falando aqui há meses que tinha que mudar todo mundo. E a outra notícia é que a atriz Miriam Shore foi escalada para ser a chefe da CIA no filme do Superman Legacy. Essa informação veio do insider Daniel RPK. Ô, Daniel RPK, fazia tempo que eu não te citava, Daniel RPK. E o nome dessa personagem também não foi revelado. Eu acho curioso que, como é uma personagem que não tem nome, ninguém vai ficar falando: Ah, mas Superman Legacy tem muito personagem. Mas se tivessem dito o nome do personagem, sei lá, se fosse o Steve Trevor, chefe da CIA aí nesse universo do James Gunn, iriam falar: ah, mas tem muito personagem, não sei o quê. Então, é um negócio complicado. O mesmo é aplicado pro Maxwell Lord. Se tivessem falado que o Sean Gunn vai fazer um bilionário que não tem nome, ou o nome não foi revelado, ninguém ia ficar reclamando, sabe? De repente eles poderiam ter feito mais isso, daí o pessoal não ia reclamar, só ia descobrir o nome do papel na hora do filme. Eu realmente não acho que esse problema aí, tem muito personagem, seja de fato um problema nesse momento. Porque tudo vai depender realmente de como que esses personagens vão interagir no filme. Esse contexto, ele é bem diferente de um contexto de filme de Liga da Justiça, que, sei lá, pode ser difícil de fazer se você tem 10, 15 membros da Liga da Justiça para desenvolver no filme. Aí é difícil mesmo. Isso sim seria incomum e difícil de fazer. Mas nesse caso aqui, que a gente tem esses heróis, o Lanterna Verde, o Metamorfo, o Mr. Terrific e outros aí, a gente tem que ver como que eles vão se encaixar na história. Porque assim, ó, o Lanterna Verde Guy Gardner, daqui a pouco ele aparece em uma cena. É um cameozinho ali que o James Gunn colocou porque ele gosta do Lanterna Verde Guy Gardner, ele gosta do ator ali, tem tudo a ver com o Guy Gardner, e ele escalou, encaixou ele no papel ali e escalou ele ali. Mas que dentro do filme vai acabar envolvendo muito pouco a história. Pô, Guardiões da Galáxia 3, na teoria, é bem mais difícil de fazer. Porque a formação do Guardiões da Galáxia ali exige que todos os membros, até os coadjuvantes ali, tenham alguma participação dentro da história e algum tipo de arco. E o roteiro do Guardiões da Galáxia 3 abraça todos esses personagens e consegue dar arco pra todo mundo. Até os menores. Até o cachorrinho naquele filme tem o seu próprio arco. E isso sim é difícil quando você tem vários personagens e o roteiro pede pra você desenvolver todos eles, principalmente um roteiro de equipe. O Superman Legacy não é um filme de equipe. É um filme do Superman, que vai ter o Superman como protagonista, a Lois coadjuvante, segundo papel mais importante do filme, o antagonista, os dois antagonistas e o resto do elenco que vai compor o mundo que o Superman vive. Mas achar que o filme tá lotado de personagem e que só porque tem vários personagens conhecidos do universo DC, você tem que desenvolver todos eles no filme, aí é loucura, sabe? Porque talvez o Lanterna Verde Guy Gardner tenha uma participação menor
do que aquela família alienígena que aparece no Guardiões da Galáxia 3. E é isso, assim, ó, o Superman Legacy tem essa missão, que é uma missão difícil, que é de fazer um excelente filme de Superman, ao mesmo tempo que é o pontapé inicial para o universo DC aí do James Gunn. Mas ele tem um grande objetivo primário, que é ser um excelente filme de Superman. Se o filme for excelente, for muito bom, cara, o lore que tá junto ali vai acompanhar. As pessoas vão ver o filme e também vão gostar ali do lore que tá junto ali. São duas coisas que caminham em separado, a construção de mundo, a qualidade do texto, o desenvolvimento de personagem dos principais ali do Superman Legacy, mas que mesmo elas sendo coisas diferentes, elas meio que dependem uma da outra. De verdade, eu estaria muito mais preocupado se tivesse, sei lá, 6 vilões do Superman. Aí seria uma parada complexa, porque esses vilões iriam aparecer como cameos, ou todos eles teriam uma participação grande na história. Porque como eles são vilões no filme do Superman, e eles são vilões do Superman, você poderia pensar que todo mundo vai ter uma participação importante no filme. Aí talvez a argumentação de que, ó, tem muito personagem, fizesse sentido. Mas nesse caso, eu tô vendo personagens sendo colocados no filme que estão ali para compor mundo. E que provavelmente vão aparecer em uma ou duas cenas, no máximo cada um. Com exceção, talvez, aí da autoridade, que estão especulando que possam ter uma participação um pouco maior. Mas Mr. Terrific, Lanterna Verde, Maxwell Lord, cara, todos esses eu acho que vão participar muito pouco no filme. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Se você tiver uma opinião diferente, por favor, comentem aqui. E essa também é a última novidade envolvendo DC. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o nosso vídeo debatendo as novidades do DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.